Olá, torcedores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje reagiremos aos comentaristas da ESPN criticando a horrível atuação do Flamengo no jogo contra o Atlético Paranaense. E se gostar do vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino para não perder nenhum conteúdo. Queremos saber nos comentários, o Flamengo tem chance de ganhar a Copa do Brasil? Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Muitas explicações ou tentativas de explicação do Jorge Sampaoli, uma atuação horrorosa do Flamengo, Natália. Mas não é só culpa dele não. A gente falava aqui no começo da semana o quanto esse Flamengo, nessa temporada, jogadores que eram fundamentais, importantes, decisivos, não tem sido. O desempenho do Flamengo passa muito pela condição dos seus jogadores nessa temporada. O treinador ele já tentou diversas formas de fazer esse time jogar. Teve um brilho contra o Grêmio na Copa do Brasil, e tão somente isso. E foi só. O Gabi depois vai falar dessa cotovelada, né? Que ele fala que o braço acabou escorregando. Para mim ele faz o movimento ali de largar depois a mão, pela imagem, né? A gente analisando pela imagem, mas ele que está no lance. Agora é um Flamengo que tem muita qualidade técnica, mas nessa temporada não tem nenhum tipo de inspiração. Passa pela condição que vem da gestão horrorosa que faz a gestão do Flamengo. Aí eu digo em relação a técnicos, né? A gestão do futebol, o planejamento de futebol. Jogadores que não rendem e as peças de reposição também não estão rendendo. Muitas lesões, fisicamente é um time esgotado. Os resultados estão aí. O Flamengo tem jogado razoavelmente ou para o gasto, fora e dentro de casa. Não sei se vai ser o suficiente. Professor Celso Zelt, nós mesmos falamos aqui várias vezes, data FIFA, tempo para os técnicos trabalharem. Daqui a pouco a gente vai mostrar, inclusive, uma tela, porque se você lembra, professor, depois daquela data FIFA anterior, o Flamengo levou uma paulada do Bragantino de 4-0. Agora a data FIFA de novo, e o Flamengo vinha de uma grande atuação contra o Botafogo. Para a Natália, tem muita culpa ou responsabilidade também dos jogadores, e não só do Sampaoli. Como você viu essa atuação desastrosa do Flamengo ontem, professor? Como eu vi as outras. Falta a inspiração que a Natália falou, mas está faltando também transpiração, principalmente competitividade, né? Na hora de ser mais atento, e isso não é culpa do técnico. Agora, de todas as derrotas, a de ontem me pareceu a mais autoral do Sampaoli. Principalmente por causa da questão da Davi Luiz. Gostei do termo, derrota autoral. É a derrota mais autoral. As outras foram menos. É a que tem mais o dedo autoral. Dele, né, professor? Essa daí, ele tem razão em tudo que ele falou. Aí tinha que aparecer alguém na coletiva e falar assim, o senhor tem razão, mas a situação já está essa, o senhor ainda complica? Ontem ele complicou. Ontem ele complicou na escalação. E tem outra coisa, você usou o parâmetro da vitória contra o Botafogo, é natural, a gente falou muito disso aqui, mas, gente, ganhou do Botafogo porque o Pulgar segurou atrás e o Bruno Henrique garantiu na frente. Ontem não tinha nenhum dos dois. Então, de todas as atuações, só não é pior que aquela de Bragança, porque aquilo lá foi o fim do fim. Mas uma atuação péssima, o 3-0 era uma bola cantada o jogo inteiro. Antes de fazer 1-0, o Atlético Paranaense fazer 1-0, eles já estavam rondando e tendo chance, roubando bola e aparecendo na frente do goleiro do Matheus. Tava um negócio assim, que você tava a qualquer momento vai sair o gol. E mesmo antes do pênalti, tem cabeçada a queima-roupa que o Pablo... não que desperdício, mas o Matheus foi bem, né? Aliás, o Matheus foi bem também no lance do primeiro gol, né? Ele fez o que podia. Mas os Pedro, goleiros fazem o que podem quando é bombardeado, né, professor? Teve até gente que apontou o dedo para o Matheus. Um goleiro, onde já se viu esse goleiro que é o titular, com os outros dois melhores como reserva. Essa bola desvia no Pedro, no caminho. Sim, ele fez o que deu. Ele ainda defendeu com o pé. Aí eu te pergunto, se é uma coisa, se tem uma parada para a Copa do Mundo, né, ou para a Copa do Mundo, para a data FIFA, é a segunda parada. O Sampaoli, pelas características dele, ele é um cara que treina incansavelmente aquilo que ele idealiza para o próximo jogo. Então, o jogo dele contra o Atlético era idealizado até para ele já pensar o que ele vai fazer para a Copa do Brasil. Então, suponho eu que o treinamento rendeu. E a gente vai falar dos 22, pelo menos, jogadores do Flamengo, é de alto nível. Agora, os caras assimilam no treino e não conseguem passar no campo, ou também no treinamento foi desastroso? Não deve ter sido. Ou o treinamento não rendeu, não é Ou não foi possível. um treinamento que tenha exigido
competitividade da equipe. Essa é a grande questão. O treinamento tem que ser competitivo. Agora, de onde o Sampaoli tirou a ideia de botar o Davi Luiz de volante e o Thiago Maia de lateral, eu não entendi. Eu quero saber qual é a mente brilhante que pensou um negócio desse. E ele não precisava fazer substituição da equipe, é muito simples. O Davi Luiz joga de zagueiro, o Thiago Maia de volante, e você traz o Léo Pereira para cobrir o lado esquerdo da defesa. Acabou, resolveu. Mas sabe, é só botar o pingo no i, o básico, a coisa simples. O Flamengo ontem teve um jogo em que o Atlético Paranaense teve uma postura reativa a maior parte do tempo, se fechou 2 linhas de 4 para sair na transição em velocidade. Ou seja, o Flamengo tinha que propor a criação do jogo. Hoje em dia, no futebol, o jogador mais importante, e se você olhar para a Europa, os jogadores mais caros do mundo nessa última janela, foram volantes. O drama do Moisés Caicedo, que acabou indo para o Chelsea depois de muito interesse de vários clubes, né? O Enzo Fernandes. Por quê? O jogo começa pelo volante. O volante tem que ter o passe, o volante tem que saber distribuir o jogo. Aí ele bota o Davi Luiz ali, completamente perdido. Não sabia o que fazia. Errando o passe, perdendo bola, sendo desarmado. Tomou chapéu. Não é possível que isso deu certo no treino. Treinou contra quem, então? Não, mas O Davi assim, Luiz jogou de volante 10 anos atrás. mas sei se não lá, deu com o certo Borinho, no treino, para num tudo. outro sistema de jogo, num outro... porque ele quer fazer que o Davi Luiz eventualmente entre como um terceiro zagueiro. O jogo do Botafogo era uma demanda, Sim. o jogo de ontem era outra. E você pode fazer com o Thiago Maia que ele às vezes afunde e vira um terceiro zagueiro, um jogador que tem capacidade para isso. Mas o jogo de ontem não era uma linha de 5 atrás. Não, o Davi Luiz jogou de volante. Jogou de cabeça de área. Tentou. Ele não foi um terceiro zagueiro, ele jogou de cabeça de área. E errou tudo. Tudo. A culpa é dele? Não é dele. Me lembra que o amigo... É do técnico que inventa o jogador fora da sua posição, completamente perdido. Eugênio, me lembra que o amigo Pedro Ferrari, que o Flamengo fez um treino contra um time da 5ª divisão. E ganhou de quanto? Zins FC? Ganhou de 6-0 com o hat-trick do Gabigol. Mas o jogo foi contra o Atlético Paranaense, tá? Aí ficou ilusionado, como ele disse, e não é em espanhol, não. Ficou ilusionado em português. Criou a ilusão de que poderia... Eu vou fazer um meia-culpa aqui. Eu já defendi Davi Luiz em outro momento, há 10 anos atrás, como volante. Mas faz tempo, hein? Porque eu acho que tem a Mas utilidade. tudo bem, 10 anos atrás poderia Não, estar certo. a gente fala 10 anos atrás, porque no começo da temporada a gente falava disso, né? Mas eu acho que porque tem a utilidade, o Davi Luiz, eu Nossa. acho muito temeroso ele ser o último, muito perto do gol. Então eu acho que tinha essa utilidade. Agora, para o jogo de ontem, não faz sentido nenhum. Tinha né? que ser um criador. E ali, eu não quero, por exemplo, eu quero usar o Thiago Maia na lateral esquerda, que é outra coisa que não funciona. As outras vezes que ele testou, não deu certo. Mas eu quero botar o Thiago Maia para cobrir a lateral esquerda. Tem o Alan. Mas o Alan eu vou guardar... Entrou no segundo tempo. Vou guardar para o jogo contra o São Paulo. Bota o menino, que acabou entrando. O Igor Jesus, que é um jogador da posição, pelo menos isso. É porque o Alan só jogou 15 minutos, né? Acabou Saiu se rapidamente. Mas ele tinha opções, ele tinha alternativas dentro do elenco para fazer o simples. O Sampaoli ontem lembrou... Como é o nome daquele técnico do Flamengo que veio da Polônia? Paulo Souza. Paulo Souza. O Sampaoli lembrou os piores momentos do Paulo Souza no Flamengo, inventando um monte de coisa. Improvisar é normal no futebol, quando você faz um improviso com sentido. O que fez ontem, para mim, foi uma barbaridade. Abel. Mas... Ontem, você com os jogadores que começaram a partida... Não precisava. Quando saiu a escalação, eu faço assim, né? Eu vou montando meu timezinho no campo. Sim. Eu pego o papel ali e vou montando. Na minha cabeça era muito óbvio. Ok, dentro do que tem, o Léo Pereira vai fazer uma lateral esquerda. Vai cobrir a lateral esquerda defensivamente. O Thiago Maia é o primeiro homem de meio campo, o Davi Luiz é zagueiro. Sabe, não precisa inventar. Não precisa tirar um coelho da cartola, não vou colocar o Thiago de lateral. Tirou 2, né? E o Davi de volante. Deu tudo errado. Então a culpa é dele. E não vem com essa, não, o Flamengo não levou o jogo a sério porque está pensando na final da Copa do Brasil. Mentira. Entrou com um time forte em campo. Pelo menos na escalação, né? Os nomes eram fortes. Muitos serão titulares no jogo com o São Paulo. Então não é essa que estava levando. Ele foi atropelado porque ele entrou todo errado no jogo. Todo errado.
Mas e isso significa que o Flamengo perdeu mais 3 pontos no campeonato, em que ele ainda briga por uma vaga direta na Libertadores. Sim. Vamos lá, se o Flamengo não ganhar a Copa do Brasil, ele vai precisar de uma classificação entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro para poder estar na fase de grupos da Libertadores. Ou então ele vai ter que entrar naquela fase preliminar. Então, é um campeonato muito sério para o Flamengo. É muito importante. E ele entrou com uma escalação ontem, aí no final ele fala que o jogo era muito importante para ele, e aí ele dá uma declaração, Abel, desculpa, uma declaração que é muito preocupante. Porque a pressão é muito grande, não estamos preparados, não estamos prontos, alguma coisa nesse sentido, para lidar com as cobranças, com as exigências que o Flamengo tem. Ué? Ele falou isso. Mas não é o clube de regatas do Flamengo? Ele falou, nós não podemos entregar o que se espera da gente. Não sei se a gente pode repetir essa sonora, tem um trecho que ele fala Mas por que ele fala isso, Eugênio? Ele está dando uma declaração de que eu não consigo. Então entrega o cargo, amigo. Qual foi o treinador que conseguiu fazer isso minimamente sem tanto questionamento? Ganhou a Libertadores, a Copa do Brasil e foi mandado embora. Não, o Dorival era muito questionado. Sem questionamento? Sem muito questionamento do que fazia. Foi o Jorge Jesus, só. Qualquer outro treinador, por que eu concordo que ontem era o jogo, a derrota mais autoral, usando as palavras do professor. Mas esse time do Flamengo já fez atuações semelhantes a essa com o time com todo mundo na sua posição. Verdade, na falta de pegada, sim. Na falta de pegada. Era também um time completamente desorganizado. Contra o Olímpia, lá no Paraguai. Contra o Olímpia. Sim. É que ontem valor mais contra alto... O Curitiba, quando foi contra o Curitiba ou Goiás, que o Flamengo quase perde e empata no final também? Acho que foi América Não, América de Minas. América de Minas. Maracanã. Contra o Corinthians. Não faltam. Só, você precisa parar para pensar nos bons jogos do Flamengo. Esses você vai contar nos dedos. Sim. Agora, ontem, um valor mais alto se levantou. Que foram os erros de perdão a opção. palavra, mas é agressiva, mas as burrices do técnico. Ontem... Ele foi o principal culpado por essa derrota. Nesse GC aí, por essa derrota foi ele. Pelo estado de coisas, não. Eu acho curioso como a gente sempre fala aqui, estou me incluindo, falamos mesmo, poxa, data FIFA, os caras vão ter 7, 10 dias, os times e tal. O cara tem esse tempo todo com um elenco desse na mão e inventa esse monte de coisa para ter uma atuação desastrosa dessa. A gente tem uma tela, inclusive... com algumas atuações, alguns resultados do Flamengo depois de paradas, um tempo para trabalhar. Flamengo após semana cheia de treinamento, desde a estreia de Sampaoli. Então antes daquele jogo com o Bragantino, em Bragança, eles tiveram 11 dias para treinar e levaram aquela paulada de 4-0 para o Bragantino, fora o baile, em Bragança Paulista. 11, foi uma data FIFA. Contra o América Mineiro, antes do jogo do América Mineiro no Maracanã, teve 6 dias, quase uma semana. Empatou 1-1 com aquele gol no final no Maracanã. Antes do jogo contra o Internacional, também 6 dias, 0-0. Antes da partida contra o Botafogo, teve uma semana. Aí, sim, deu certo. O tempo foi bem usado, porque o Flamengo jogou bem e acabou com a invencibilidade do Botafogo em casa, 2-1. E agora, antes desse jogo com o Atlético Paranaense, de novo 11 dias para trabalhar, para inventar o Davi Luiz de volante perdidaço, sem defender nada, sem acertar um passe, inacreditável. Inacreditável. E tem uma coisa, sem o Bruno Henrique, a coisa não vai. Ele joga numa rotação totalmente diferente de tudo isso que a gente está falando aqui. No meio daquele marasmo. Ele e o Ayrton Lucas. No passado não tinha Bruno Henrique, o Flamengo ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Não vai esse ano, né? Agora, hoje. Mas tinha um monte de gente entregando, né? E tinha um técnico com controle. Você não imagina o Dorival vir a público e falar, não consigo. Em que momento que o Dorival fez isso? Aliás, nenhum dos técnicos fez isso, né? É realmente muito sério essa sinalização que o Sampaoli dá. O fracasso subiu a cabeça dele, né? Dá a impressão que ele, porque ele olha para esse time. Ser gênio toda hora. Ele tem uma máquina no papel. No papel ele tem uma máquina. Mas a máquina não liga. Agora, só para pontuar, estamos falando do Sampaoli. Ontem a gente teve um debate aqui que eu fui voto vencido. Gabigol.
Fale. Porque o nosso... Eu já falei que eu tiraria ele do jogo da Copa do Brasil e me fizeram careta. O Abel falou... foi aqui, inclusive, o Sai do Muro, né? Oi? Foi o Sai do Muro. Ah, Foi o Sai do Muro. Sai do Muro era. Aproveite, agora é o seu momento, Eugênio. Vai, Eugênio! Aproveita enquanto ele não volta e faz o gol da vitória da Copa do Brasil. Aproveita e depois... Deixa o Eugênio deitar. Vai, deita, Eugênio. Tem que ser titular. Era o Sai do Muro ontem. Eu fui voto vencido. Fui o único dizendo que ele não tem que ser. Quem falou que tem que ser? Acho até que... Abel Neto, todo o resto da mesa. Prates. professor Celso E Breler Pires. Então, você quer perguntar? O Breler não está aqui. Você quer perguntar para o professor e para o Abel se eles mantêm a opinião? Claro que vocês vão manter a opinião. A gente vai empatar. Você não sabe? Vão mudar a opinião. Mas ontem, de novo, o Gabigol deu sinais de que vive um momento muito ruim, tecnicamente falando. O Gabigol ontem, de novo, foi um jogador com pouquíssima participação sem a bola. Quando teve uma rara chance de fazer o gol, a bola caiu no pé direito, ele não consegue fazer gol com o pé direito. Isso não é novidade, sempre foi assim. Foi expulso por uma atitude inaceitável, indefensável, sendo que foi a segunda dele no jogo. Aos 21 do primeiro tempo, ele fez a mesma coisa com outro jogador do Atlético Paranaense, o Esquivel, deixou a mão na cara do Esquivel. E aí, naquela ocasião, a arbitragem fez vista grossa. Não, deixa passar e tal. Porque acontece, a arbitragem tem muito disso, né? Tem coisas que eles resolvem marcar, tem coisas que eles resolvem não marcar. No segundo tempo, aí a arbitragem foi lá. Primeiro, o árbitro de campo deu um amarelo, aí o VAR falou, não, vem aqui dar uma olhada, que foi um pouquinho pior. E acabou dando o vermelho, que foi merecido. E o Flamengo, naquele momento, perdia por 1-0. Era um jogo que estava em disputa ainda. O Flamengo podia tentar um empate. Claro. Quem sabe buscar. Inclusive através dele, né? A obrigação dele é. Mas o Flamengo já perdia por 1-0. Teve a saída por lesão do Alan. E a expulsão do Gabigol foi a pá de cal no jogo. Acabou ali. Acabou o jogo ali. A partir daquele momento, estava óbvio que o Flamengo não ia conseguir buscar mais a vitória. E na sequência, né, por consequência de tudo isso, saíram os outros 2 gols do Atlético. Foi mal, muito mal. E ainda sai dando risinho irônico, gesticulando como se o errado fosse o juiz. Ele falou um monte na coletiva. Aliás, a gente já vai mostrar o Gabigol falando. Bom lembrar e ressaltar os méritos do Atlético Paranaense, do Thiago Heleno, do Alex Santana, que a gente está vendo ali. Tinha desfalques importantes como o Vitor Roque, como o Fernandinho e outros. Bento, que está na seleção, né? Que tem sido utilizado. Vidal, que vai sofrer uma cirurgia. Canóbio, que está na seleção uruguaia, e outros. Então, muitos desfalques. E fez uma grande partida o Atlético Paranaense, que, aliás, recentemente tinha metido um 3-0 no Flamengo lá no Maracanã, acho que 2 anos atrás, na Copa do Brasil. Né? E agora outro 3-0 para cima do Flamengo. Então, muito mérito do Atlético Paranaense. Agora, ontem, voltando ao que dizia o Eugênio, e hoje é o dia para o Eugênio deitar em cima da gente, que ele falou ontem. Ontem eu falei que o Gabigol é um cara de jogo decisivo e ele pode sim voltar a jogar bem e de repente, decidir para o Flamengo na Copa do Brasil. Agora, estou repensando minha opinião, Eugênio. Vou ser humilde aqui. Porque se for para fazer o que o Gabigol fez ontem, então fica no banco de novo. Porque além de não jogar, tudo bem que tem também um detalhe que eu acho assim, o time não ajudou também. Não foi só o Gabigol, ninguém jogou nada. Mas a expulsão dele foi autoral também. A expulsão foi brincadeira. A expulsão autoral. Outro dia falamos aqui, eu falei muito do Soteldo prejudicando de forma vergonhosa o Santos Futebol Clube, e não foi a primeira vez. E ontem o Gabigol prejudicou o Flamengo de forma vergonhosa. Ou não? Acabou prejudicando. É aquela roda. Pelo amor de Deus. Aquela roda viva do futebol, né? Você pode fazer uma leitura que se o Flamengo teve alguma chance de sair vencedor nesse jogo, foi justamente pelo pé do Gabigol naquele lance no início da partida. Mas é aquela coisa, né? Dá os litros de leite que ele nem vem dando e deu o chute do balde. O chute no balde ele deu. Quem tem cadeira cativa hoje nesse Flamengo? Tirando o Bruno Henrique e Ayrton Lucas. E o Ayrton Lucas? O restante não tem cadeira cativa, porque ninguém está rendendo nessa temporada. O Arrascaeta, por uma questão física, não é uma questão técnica. Quando está em campo, ele entrega aquilo que se espera. Passe para o cara que vai definir a jogada. Agora, o restante, Gabi, Pedro, Wesley, o próprio Everton Ribeiro que está abaixo, o próprio Thiago Maia. O Everton Ribeiro é o primeiro a ser tirado do time.
Sim. Aí fica de fora, o time não joga nada. Então volta o Everton Ribeiro. Aí ainda, sempre ele que aparece para dar entrevista depois do jogo. Mas o Gabigol também falou. Vamos ouvir o Gabigol, que ontem teve uma atuação vergonhosa. Estou repensando a minha opinião, viu, Eugênio? Ele é um cara de decisão, ele é um cara histórico. Pode sim acabar com o tricolor do Morumbi, mas se for para fazer o que fez ontem, aí espera no banco o Gabigol. Vamos ouvir o Gabigol. Sobre a minha expulsão, eu fui me proteger, né, dele, porque eu vi que ele tinha escorregado, eu fui me proteger e aí meu braço acabou escorregando para frente, ele achou que foi uma agressão e você vendo no VAR realmente parece, mas o lance no momento não foi aquilo. Como eu falei, a gente tem que se unir mais uma vez, precisamos da torcida, precisamos analisar os vídeos, precisamos fazer um jogo defensivamente muito bom, coletivamente muito bom para as individualidades aparecer. E como eu falei, precisamos da torcida. Eu acho que, é claro que é muito ruim agora ir para casa derrotado, mas creio eu que amanhã, não só eu, como toda a equipe, e espero também que a torcida se una com um pensamento positivo, que a gente chegue no Maracanã com a energia boa para poder ser campeão. Bom, lado bom, para mim, pelo menos, apareceu para falar, né? Só faltava... Ele é um líder. Não falam, né? Raras vezes o Gabriel dá... Ontem ele tinha que falar, ainda bem que ele foi falar. Mas eu vou falar rapidinho aqui sobre a expulsão. Também não tem muito o que enrolar. Para mim, ele mereceu ser expulso. Foi um lance grosseiro. Menos para ele. Falem vocês. Menos para ele. Eu acho até que ele estava até manso na fala, né? Acho que ele também percebeu que é indefensável. Agora, eu acho que... Não, mas ele não tentou se defender, justificar da expulsão do lance? Não, então, mas falar, tentei ali, não foi que ele fala que coisa... o braço escorrega, né? Não, ele foi o braço buscar, escorrega? Foi buscar o rapaz. O braço desliza ali no jogador, ele errou. No momento, nada... Como é que foi, escorrega assim, pá! Volta aqui, braço. Foi sem querer, querendo. Agora, eu separo as coisas. Para a final, eu ainda entro com ele. A coisa já não está boa, já está inventando um monte de coisa. Ainda vai tirar o cara... Até porque agora ele tem responsabilidade de compensar. Mas o jogo do bobagem Botafogo, ele estava em campo? Não estava, mas tinha um outro cara que eu daria a camisa. Você estava listando? Eu acho que hoje o Pulgar tem que ter a camisa. Não, ele podendo jogar. O Pulgar é um cara que está Mas eu acho que ele vai jogar essa primeira partida com o São Paulo. Pelo que eu entendi ontem da ideia, né? Ele aberto pela direita. Sim. Na ausência do Arrascaeta, é um trio de frente. Sim. Ele aberto pela direita, o Pedro e o Bruno Henrique pela esquerda. Eu estou imaginando isso dessa maneira, porque ontem ele jogou aberto. Pulgar, Gerson. Mais um 3-4-3? Então. 3 zagueiros? Eu acho que não serão 3 zagueiros. Ele vai jogar com o Pulgar, eventualmente podendo recuar para uma linha de 3. Mas ele fala, eventualmente. Quando o time tiver que se defender e tal, ele volta e ajuda. Mas é um jogador de meio campo. É Pulgar, Vitor Hugo e Gerson. Foi péssimo Davi Luiz. Com o Wesley de um lado, Ayrton Lucas do outro. Thiago Maia no banco, né? Foi péssimo o Davi Luiz não ter dado certo de volante e o Thiago Maia de lateral esquerdo, porque corre o risco dele querer inventar outros nessas posições. Eu defendi muito. Para qualquer hora, a cabeça do Sampaoli... E olha, não é novidade. Lembra do Sampaoli no Santos, que ele fez um bom trabalho, mas teve vários jogos que do nada o torcedor... Eu lembro que era uma fase espetacular, por exemplo, do Carlos Sanches, Pato Sanches, jogando muito no Santos, destruindo nos jogos, do nada, assim, escalação, Pato Sanches no banco. Lembra disso? Muito. Quantas vezes? Falou do Santos, hein? Manda um abraço pro pessoal. Muito. Olha só, falando de São Paulo, a editoria pediu pra gente não falar da final da Copa do Brasil ainda. Mas eu queria fazer uma comparação. Pode falar. Porque vimos na entrevista agora do Gabigol. Ano passado, o Gabigol foi decisivo para o Flamengo ser campeão da Copa do Brasil. Não só pelo que fez dentro de campo, mas pela entrevista que ele deu após o primeiro jogo com o Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais. O Flamengo perdeu aquele jogo. Sim. E aí, quando terminou o jogo, ele falou assim, vocês vão ver lá no Maracanã, vai ser um inferno. Aquilo motivou a torcida do Flamengo de uma maneira, criou todo um gás, fizeram faixa na Avenida Brasil e tal, não sei o quê. A torcida foi pro jogo acreditando que ia ser um inferno. Ontem ele falou com outras palavras. Espero que a torcida... Não, a festa vai ser grande porque teve investimento, hein? Com a gente, mas num outro tom.
no outro tom. Mas falou, espera uma energia positiva. O momento agora tá bem pior, né, Eugênio? Eles já chegaram em Cariacica antes do jogo com protesto, Eugênio. Mas é exatamente isso que eu tô colocando para você ver a diferença. Na Copa do Brasil passada, ele foi importante contra o Galo, ele foi importante com gols contra o São Paulo. E contra o Corinthians, até o último pênalti ali, ele vibrando e chamando. Nessa Copa do Brasil, ele foi importante contra o Grêmio, contra o Atlético Paranaense. O Gabigol, de novo, só para voltar a ele, porque eu vou voltar ao que a gente falava ontem. No sem a bola. No lance do primeiro gol do Atlético Paranaense, é um latifúndio que o Flamengo cede ao Atlético. Na cobrança de escanteio, né? Porque vai todo mundo para a área imaginando que vão levantar a bola na área para o cabeceio. E aí eles batem o escanteio para trás. No que bateu o escanteio para trás, o Atlético tem 3 jogadores da intermediária completamente livres. Aliás, daqui a pouco tem o Olho Leal, você vai se aprofundar nessa questão? É porque eu ia chegar no Gabigol. E o Gabigol é o único jogador do Flamengo que pode tentar chegar perto e não vai. do Vitor Bueno. E não vai. Fãs de esportes na hashtag F360BR. A participação da galera depois dessa noite de Campeonato Brasileiro, com um olhar para a Copa do Brasil e com derrotas de São Paulo e Flamengo. Gil Dásio está com a camisa rubro-negra, como dizem os flamenguistas, está com o manto. Landim destruir de forma melancólica, ou destruiu e de forma melancólica o ano mais promissor do Flamengo. Ou será que alguém pensa em título? Com o professor Pardal no comando. É o Sam Pardal. Justiça seja feita. Já chamavam ele de professor Pardal antes dele inventar. Agora que ele inventou, então... Mas todo mundo gostava dele. Quando ele foi contratado, muita gente esperava que ele fosse... Eu era uma que apostava que ele fosse dar jeito nesse Flamengo destruído no começo da temporada. Eu também apostava. Porque ele é um bom treinador. Agora o problema... Tadeu, bom dia. Sampaoli treina? Pergunta o Tadeu. A cada formação diferente, a cada jogo, parece que ele larga os jogadores no CT e vai caminhar na esteira para ter físico, para andar na beira do campo. Só pode. Que bela cornetada do Tadeu. Crespo, bom dia. Eu não consigo entender essa diretoria do Flamengo. O único técnico que fez a torcida esquecer o Jorge Jesus, a diretoria não quis dar continuidade no trabalho. Para contratar esses cabeças de bagre, como Vitor Pereira e agora Sampaoli. Uma grande soberba com falta de inteligência. Só para lembrar o Crespo, que teve muito, mas muito torcedor do Flamengo que pediu a cabeça do Dorival, viu? Ficou pedindo a cabeça do Dorival por causa de um jogo contra o Avaí, de um outro jogo no Campeonato Brasileiro, que não pode, que isso, que aquilo. E a diretoria foi atrás. Não estou dizendo todos. Mas teve muito torcedor rubro-negro que pediu a cabeça do Dorival. E quando você... Agora, admitam. E quando você falava o contrário, diziam que é porque você acorda de manhã torcendo contra o Flamengo. Né? Que conspirava, que não queria um técnico melhor. Agora vão se esconder. Agora segura. Segura a bucha aí. Temos Olho Leal na tela do nosso F360, a análise de Eugênio Leal na nossa tela. Diga lá, Eugênio. Abel, o primeiro gol do Atlético Paranaense é um gol de bola parada. E a gente falava aqui sobre os treinamentos que o Flamengo tem. 11 dias para treinar, né? Você tem que treinar a bola parada também. É fundamental, né? Tanto defensiva quanto ofensiva. E você precisa, num momento como esse, de escanteio, fazer a leitura do adversário. Vamos dar uma olhadinha aqui, Abel? Vai bater o escanteio lá na esquerda. Quantos jogadores do Atlético Paranaense tem na área? Pablo. 4. Kaká. Thiago Heleno e Eric. E tem dois livrinhos ali na jogadores da área. Calma que nós vamos chegar lá. Quantos jogadores do Flamengo tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O dobro. Tem dois 8 e o goleiro, né? Não é isso? Eu não tô contando o goleiro. Tô falando para tentar marcar aqui. Tá 9 contra 4. Então, assim, de linha, você tem 2 para cada um. Sim. Precisa? Essa é a pergunta. Precisa? Não. Não, né? Quando você coloca 2 para 1 na zaga, você não marca a entrada da área. Vai faltar gente. Porque você precisa de 2 para ir buscar os jogadores para fazer jogada ensaiada. Aqui você está marcando lá os jogadores que estão para fazer a cobrança. Mas a entrada da área, aí você já percebeu, antes de eu chegar nesse ponto, Abel, você se adiantou, você é aquele zagueiro que chega antes. Eu sou ansioso às vezes. Olha só, às vezes. 2 jogadores aqui, Coelho e Madison. Você percebeu, o meu time do Flamengo... Os 2 aqui, ó, parecendo uma xícara. Parados na entrada da área, ou para pegar um possível rebote, ou se bate direto aqui...
eles podem chutar para o gol. Ok? Mas essa não é a opção do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vai fazer o escanteio para trás, escanteio curto, toca no Esquivel, e ele vai recuar essa bola para o Vitor Bueno, que talvez seja o melhor chutador de fora da área do futebol brasileiro hoje. Ele pega muito bem nessa bola de fora da área. Um deles vai correr para cá, o Madison, né, para tentar explorar o outro lado da defesa. Fica aqui o Coelho, que também chuta bem, mas nesse caso, quem vai tentar o chute é o próprio Vitor Bueno. Quem pode tentar bloquear essa chegada do Vitor Bueno? Está aqui ele. Falávamos agora há pouco. Gabriel Barbosa. Ele está longe. O Gabigol, ele está longe. Mas pode atrapalhar, mas olha a distância que ele está para o cara chutar. Primeiro, está errado, né? Você não pode deixar um jogador livre ali. Ainda assim, quem é o jogador mais próximo do Flamengo para tentar atrapalhar? Não é roubar a bola. Chega junto, diminui o raio de ação, tenta se opor. É ele. Só que ele desiste dessa ação. No meio do caminho, ele para. E aí vem o chute. No rebote, está livre. Ora, eram 8 jogadores para 4 dentro da área. Como é que vai pegar o rebote livre? O Kaká, sem marcação de ninguém. O que esses 8 jogadores estavam fazendo na hora do chute do Vitor Bueno? Ficaram olhando para ontem. E o Kaká olhou para hoje, no caso, no momento, foi lá, pegou o rebote e fez o gol. Ninguém acompanhou o Kaká. Então, assim, é muita coisa errada num movimento básico de futebol, que é marcação de bola parada, para um time que ficou 11 dias, né? 11 dias treinando. E é muita coisa errada que se repete durante o jogo, né, Eugênio? É que aí saiu o gol. Mas, por exemplo, a gente pode fazer uma análise... Foram várias oportunidades que o Atlético teve, explorando fragilidades defensivas do Flamengo. Faz uma análise dessa em cima do lance em que o Pablo cabeceia sozinho. Isso se repete o jogo inteiro. Foi 3-0 com sobra. Nem entrei aqui nos outros 2 gols, né? Nos lances dos outros 2 gols, que foram jogadas de velocidade, especialmente o pênalti que originou o terceiro, né? Bolas perdidas no meio-campo, como foi o lance do segundo gol. Nem entrei... No lance do segundo gol, o Flamengo parece um time amador, para colocar assim. Porque são 3 bolas que o Flamengo não consegue dominar. Não consegue dominar. 3 bolas consecutivas que permitem o gol do Alex Santana. A última foi do Léo Pereira. Ele tenta dominar, a bola escapole e o Alex Santana chega batendo. Mas foi a terceira de uma mesma jogada. A primeira foi do Everton Ribeiro, a segunda agora acho que foi do Wesley e a terceira do Alex Santana, a terceira do Léo Pereira, que o Alex Santana aproveita. Então é muita falha para um time que está há menos de uma semana de disputar uma final de Copa do Brasil. Parece um time desligado, né? E tem a qualidade individual que tem, né, Nath? Mas essa qualidade individual que a gente fala, ela resolve muito mais ofensivamente do que defensivamente. Já havia fragilidade no final da temporada passada pelo desgaste físico, a gente vem alertando isso já há algum tempo, e isso chamou também muita atenção para que houvesse a mudança de treinador. E aí é um Flamengo que começa a temporada com outra filosofia de trabalho, com outra assimilação para os jogadores, com uma condição física questionável. Alguns foram para a Copa do Mundo e não tiveram tempo de descanso que teriam que ter. A volta também não foi planejada como deveria ser. Enfim, tem uma sucessão de coisas que refletem tudo que está acontecendo. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas antes eu queria, como sempre, elogiar, enaltecer, são vários verbos aí. O Olho Leal, a análise de Eugênio Leal na tela, sempre riquíssima e ganhando hoje, professor, nota 9.